Primeira pergunta. Nossa, como que eu me livro dessas coisas? Alguém conseguiu entender? Como que eu me livro dessas coisas? Tipo PC. Tipo PC, eu achei isso tipo computador. O que devo fazer para me sinto desconectado? Então é uma pergunta por forma de dúvidas. Como eu me livro dessas coisas? Tipo, se livrar das más atitudes, dos maus pensamentos, dos maus hábitos, das coisas más. Porque se você tiver uma boa atitude, uma boa mente, você pode usar o PC sem problema nenhum. Agora, o que fazer se eu estou desconectado? Ora, se a minha tomada está desconectada, eu tenho que conectar. Eu só posso deixar de ser um homem da carne quando eu for um homem do Espírito. Segunda pergunta. Eu acho que eu estou precisando de um óculos, não é porque a letra estava feia, porque a letra estava pequena e eu não estava conseguindo entender. Como acender a chama novamente pelo arrebatamento? como acender a chama do arrebatamento? 1 Tessalonicenses dá um quadro bastante preciso de como acender essa chama, ou não permitir que essa chama se apague, orando sem cessar, glorificando e andando com Deus, praticando o exercício diário da nossa fé e crendo que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Não tem uma forma mágica a não ser uma vida constante com Cristo. Uma vez que eu tenho uma vida constante com o Senhor, eu estou com a chama acesa e pronto para ser arrebatado. Sobre o arrebatamento lá no céu, o que faremos? Andaremos na rua de ouro, cantaremos com o Senhor, e o que mais? Tem base bíblica para isso? Nós temos que ter muito cuidado com a questão dos verbos bíblicos. Andar na rua de ouro, passear na rua de ouro. Bem, a base bíblica que nós temos é que vai acontecer uma grande ceia. Primeiramente, vamos passar pelo tribunal de Cristo. A igreja passará pelo tribunal de Cristo. Esse tribunal não vai ser para condenação e nem para salvação, porque a igreja já está salva. Vai ser para galardão. Cada crente vai receber o seu galardão segundo as suas obras. Após isso, a igreja vai participar das bodas do Cordeiro e depois estaremos com o Senhor. A Bíblia não entra em detalhe a estratégia lá do céu. A Bíblia só fala assim: estaremos com o Senhor. Então não importa o que nós vamos fazer, estaremos com o Senhor para sempre. Isso é tudo, porque a Bíblia diz que aquilo que não subiu o coração do homem, o ouvido não ouviu, os olhos não viram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A pessoa que pratica a vida da pornografia e depois de um tempo se arrepende e aceita Jesus na sua vida, ainda tem possibilidade de ir para o céu? Vai responder? A palavra arrependimento é uma palavra totalmente prática, significa mudança de caminho. Então, para tudo que nós se arrependemos, Deus com certeza perdoa, e há sim possibilidade de você ir do céu. Próxima pergunta. Na atualidade, como devo me conectar com o céu e não deixar de se influenciar com os prazeres do mundo atual? Pergunta.
na atualidade, como devo me conectar com o céu e não deixar se influenciar com os prazeres do mundo atual? Para me conectar ao céu, esse é o verdadeiro desafio de todo cristão. Todos os dias, uma porção diária de manutenção da vida espiritual, orando, praticando a leitura da palavra de Deus, ouvindo, deixando Deus falar ao seu coração, ouvindo a voz de Deus, vindo à igreja para poder receber uma porção dobrada do ensinamento da palavra de Deus, mantendo uma vida, mantendo um foco espiritual com o céu. Assim eu me conecto ao céu. Semelhante à terra, assim quando você tem uma necessidade de passar em uma prova e por isso você se dedica estudando constantemente uma determinada matéria para poder ir bem, o céu é uma obrigação cristã e a palavra de Deus traz toda a revelação do que nós devemos conhecer, como o apóstolo Paulo falou. Conhecemos em parte, mas quando chegarmos lá, será desnudado e conheceremos como Ele é completamente. Então a obrigação nossa aqui é buscar o conhecimento através das Escrituras para podermos nos conectar ao céu. Porque mesmo as pessoas conectadas com Deus não entrarão no reino dos céus. Entendi. Eu só me passaram. Porque mesmo a pessoa conectada com Deus não entrará no reino dos céus. Está conectado, vai entrar, né? A Bíblia não nos deixa meio termo, ou está conectado ou está desconectado. Talvez a pessoa quer dizer assim, porque a pessoa mesmo que frequenta uma igreja, faça parte do coral, parte da mocidade, toma santa ceia, pode ficar. Talvez a pergunta seria essa: mesmo sendo crente, o seu nome está no rol do membro de uma determinada denominação, é um crente fervoroso, que lê a Bíblia, que ora, que frequenta uma determinada igreja, pode ter o risco de ficar. Por quê? Porque existe a aparente conexão e a conexão correta. Às vezes a pessoa, nós olhamos a aparência, Deus olha o coração. Isso lá está em 1 Samuel capítulo 17, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei. E Samuel ele teve um risco de errar. Ele ia ungindo a Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé. E aí Deus falou para Samuel: você não olha a altura, não olha a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então muitos aparentemente estão conectados, mas na realidade não estão conectados. A conexão é de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando ocorrer o arrebatamento, quem não for batizado subirá? Uma das instruções de Jesus é que nós acessemos a Ele e a salvação por meio de crer, ser batizado e consequentemente ser salvo. Entretanto, houve um momento da morte de Jesus em que Ele estava na cruz e havia um último minuto para a salvação de um dos dois elementos que o acompanhavam, à direita e à esquerda. E um deles foi salvo, e Jesus, o próprio Jesus afirmou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Foi salvo sem ser batizado. Não quero com isso dar instrumento e dar condição de você se fortalecer com essa palavra, falar: eu não preciso me batizar para ser salvo. Se você tem oportunidade e condição de ser batizado, faça isso, porque é a instrução de Jesus: ser batizado, ser salvo. Se eu tenho condição, sou racional, sou inteligente, devo cumprir tudo aquilo que Jesus falou. Amém? Outra pergunta: qual a idade que a pessoa está ciente do arrebatamento? Ou seja, até com quantos anos de idade? Eu respondo essa pergunta
com Atos capítulo 17, versículo 30. Atos 17 e 30. Mas Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Então, qual o tempo da ignorância? Quando termina esse tempo da ignorância? A idade da razão. Uma criança que já deixou a idade da razão e passa agora deixou a idade da ignorância e passa a ter a idade da razão, ela já está apta para entender a doutrina do arrebatamento. Como teremos absoluta certeza da salvação? Como teremos certeza da salvação? A certeza da salvação nós temos todos os dias que levantamos. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, se eu tomei um novo norte, se eu agora tenho uma educação espiritual, se eu agora acessei uma educação moral, se eu matava no passado, não mato mais, se eu roubava no passado, não roubo mais, se eu tinha uma vida de promiscuidade no passado, não tenho mais, se eu era prostituto no passado, não sou mais, logo eu estou começando a me enquadrar nos princípios do reino de Deus. Com isso, eu posso me assenhorar, ter domínio da salvação. E principalmente nos apoderar do que o Senhor falou, dizendo que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele garantiu a salvação, pode ter certeza e convicção na sua alma e no seu espírito que você vai ser salvo. A última pergunta, deixa eu só fazer uma colocação. Tem muita pergunta e o tempo não vai dar para responder todas. Então, as demais respostas estarão na página do Me Ajude. Então, vá lá na internet, use a internet para abençoar a sua vida, curta a página do Me Ajude, que nós se programaremos para até amanhã já estar as respostas lá das perguntas que foram feitas. Aí tem a última pergunta, que geralmente as pessoas fazem essa pergunta anônima, mas essa pergunta tem um nome. A Jaqueline fez uma pergunta. Ouvi uma pregação que quem ficar para a grande tribulação, entre aspas, pós-arrebatamento, será salvo. E só vai poder ser salvo na grande tribulação quem morrer por amor de Cristo. Essa afirmação procede? Essa é a primeira pergunta. Segunda, quando estivermos no céu com Deus, conheceremos um aos outros? Saberemos quem foram os heróis da fé, como Abraão, Isaac e Jacó? Duas perguntas e uma. Não são fáceis responder essas perguntas, né? Porque não existem perguntas que não é suficiente você falar sim ou não. Você tem que considerar um monte de fatores. A primeira pergunta é sobre haverá salvação na grande tribulação? Durante a grande tribulação? Seria mais ou menos assim a pergunta? Sim, respondo eu. Porém, não pela graça. O tempo da graça é esse agora. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está em Efésios capítulo 2, versículo 8. O tempo da graça é o tempo da igreja. E a grande tribulação não vai ser o tempo da igreja. Não menciona-se o nome igreja entre Apocalipse, a partir do Apocalipse capítulo 4. Não aparece o nome igreja, porque o tempo da igreja, o tempo da graça, o tempo do Espírito é esse agora. Todas as dispensações haverá salvação, inclusive na grande tribulação haverá salvação. Porém, a salvação da grande tribulação vai ser pela pena capital. Por exemplo, aqueles que aceitarem o número da besta, ele já está perdido, ele já entra em condenação automaticamente. E aqueles que rejeitarem o número da besta, o 666, eles vão ser salvos, mas não vão ser salvos pela graça mais, vão ser salvos pelas suas vidas, eles vão perder as vidas, porque aqueles que não aceitaram o número da besta, eles vão ser mortos, terão pena capital. Agora, a segunda pergunta é sobre se reconheceremos os heróis da fé, né? Bem, Jesus falou que vai vir muitos do Oriente e do Ocidente e assentarão na mesa com Abraão,
com Isaac e com Jacó. Olha, se eu vou me assentar junto à mesa com Abraão e com Isaac e com Jacó, é porque eu vou reconhecê-los, correto? Eu vou reconhecê-los. Por quê? Porque não somente o corpo nosso vai ser transformado, a nossa maneira de pensar, nossa mente, não pense que você vai no céu, tem essa mente que você tem aqui na terra, não. Uma mente sujeita a pensamentos impuros, a pensar mal, a duvidar. A mente no céu vai ser uma mente como a mente dos anjos. Assim como o corpo vai ser corpo semelhante ao dos anjos, a mente, maneira de pensar, vai ser também como os anjos. Então respondo afirmativamente: sim, reconheceremos todos os heróis da fé do céu. As demais perguntas. Oi. Duas perguntas. Você vai conhecer os heróis da fé e você vai conhecer uns aos outros. Sim. Vamos conhecer uns aos outros. Por exemplo, quando Jesus falou sobre a história do rico e do Lázaro, eles se conheceram. Por exemplo, o Lázaro, o rico, reconheceu Lázaro no seio de Abraão. Então eles estavam em plena consciência do eu, consciência do outro, consciência de outro ser. Então, pela essa base bíblica, nós entendemos que vamos conhecer uns aos outros no céu. Não, só vai ser salvo quem realmente morreu por um Cristo. Porque é uma coisa automática. Quem rejeitar o anticristo, a besta vai aceitar Cristo. É uma coisa automática. Respondido? Se tiver dúvida, pergunta aqui. Pergunta. Então, mas assim, já ouviu falar, mas a gente tem que ter base. Então, pelo que o Isaías está falando, debaixo da resposta dele, na grande tribulação, nesse período, vai ter 3 anos e meio de paz, e depois o anticristo ele vai se revelar. Quando ele se revelar e vir a marca da besta, quem se opor a essa marca da besta, eles vai ter que morrer. Então aí entrou o que ele falou, a pena capital. Para você ser salvo, ou você morre, ou você aceita a marca. Se você aceitar a marca, em Apocalipse diz que você já está condenado. A questão que o Paulo está falando, não é apenas o sofrimento, não é o morrer em si, é o sofrimento da morte que eles vão causar. Mas só que a Bíblia fala até sobre ser decapitado. Então, a pessoa que na grande tribulação rejeitar, ela automaticamente ela vai ter que pagar por a sua própria vida para de fato provar que ela serve a Jesus. Mais alguma pergunta? Na pregação de Felipe Palharini, que vai ter a tribulação durante e depois de 1000 anos, Jesus vai voltar novamente para poder buscar os que ficaram e vai reinar aqui, na terra conosco. É verdade? Procede? Sim. A vida de Cristo dará-se em 2 etapas. Na primeira etapa é para arrebatar a igreja, na segunda é para implantar o seu reino em Israel. Então, a grande tribulação vai ser dividida em 2 partes: 3 anos e meio, o período do anticristo, 3 anos e meio, a propriamente grande tribulação. No final da grande tribulação, haverá a guerra do Armagedon, lá no Monte Meguido, onde todos os exércitos do mundo inteiro vai batalhar contra Israel. Cristo vai descer sobre o Monte das Oliveiras, esse monte vai se fender de um lado do outro, os judeus vão se esconder nesse monte, correrá um rio desse Monte das Oliveiras, e aí Cristo vai implantar um reino milenial porque vai durar 1000 anos, reino de paz sobre a terra, deixando bem claro que esse reino não é para a igreja, porque Cristo não prometeu um reino para a igreja, Cristo prometeu o céu para a igreja e o reino para Israel. Então vai ser um reinado de paz para aqueles que vão viver na época e para Israel. A igreja já está glorificada com Cristo. Ai, Marcelo.
lá. Uma pergunta era a respeito da marca da besta. Assim que a gente for arrebatado, os que ficarem possuirão a marca da besta. E uma coisa que está surgindo que alguns países já estão implantando aquele chip nas pessoas. Teria alguma coisa a ver com a vinda do anticristo, o reinado, alguma coisa assim? Se nós aceitaríamos ou não? Calma aí que eu vou começar as universidades para te responder. Mas agora você tem que fazer, que você está conversando, mano. Vai lá. Faz uma música de suspense. Veja bem, irmãos, o Santo traduziu para mim aqui, minha audição é muito curta. Veja bem, não tem nada a ver implantação de chips com a marca da besta, irmãos. Tem nada a ver. Senão, não somente os chips que estão implantando aí, como muitas coisas que aparentemente é do anticristo. Por exemplo, quando foi dado alguns anos atrás, há uns 20, 25 anos atrás, um estudo sobre a nova era nas igrejas, muita gente começou a jogar a geladeira para fora de casa, começou a jogar fogão, quebrar a TV, quebrar computador, porque era da nova era do anticristo. Então veja bem, o anticristo vai usar o chip, vai usar a tecnologia, mas não quer dizer que esse chip que está sendo implantado aí é o chip do anticristo, tem nada a ver uma coisa com a outra. A marca da besta ela vai ser para o tempo, vai ser única, porque a tecnologia de hoje não vai servir para aquela época. A tecnologia vai se evoluindo cada vez mais. Então, respondendo a sua pergunta, irmão, não tem nada a ver com a marca da besta, viu?